Sejam mais uma vez muito bem-vindos. E sempre naquela metodologia: repetir para fixar um conhecimento. É pela repetição de procedimentos que se fixa o conhecimento. Na verdade, vamos falar do mesmo assunto, mas algum detalhe vai ter de diferente. Começa aqui pela espetacular fotografia do espaço aéreo, provavelmente de um satélite, onde mostra direitinho o mar, Oceano Atlântico, aqui o país Portugal e aqui a Espanha. Algumas montanhas da Espanha, também algumas aqui no norte de Portugal, uma outra aqui no centro de Portugal. Portugal é isso aqui. É um país tamanho digamos, de Santa Catarina. Eu me lembro que estive em Évora, peguei um ônibus de manhã e à noitinha eu já estava em Braga, no extremo norte de Portugal. Bom, muitos séculos antes de Cristo, a Península Ibérica era habitada pelos iberos, povo agrícola e pacífico e o mais antigo de se ter notícia. Aqui tem uma foto mostrando, eminentemente, uma família agrícola. Muito bem. Mas o tempo vai, o tempo voa e no século VI a.C. surgem os celtas. Não pedem licença, são turbulentos e guerreiros e são, digamos, aspas, aceitos ou suportados. Ocorre que o tempo passa, o tempo voa e as coisas começam a ser esquecidas, como, por exemplo, hoje há um acordo entre a Alemanha e os Estados Unidos. Como? Se os dois se ensanguentaram de tantos soldados que morreram durante a Segunda Guerra Mundial. Porque o tempo passou e deixa para lá, né? E então os celtas se misturaram com os iberos e deu um novo agrupamento chamado celtibero. Qual é a língua? Ela se sabe que era uma língua indo-europeia, mas não se sabe formar um conjunto dessa língua para ter ideia de como ela era. Tempos adiante, surgiram mais povos. Esses que já vinham, ficavam um tempo e iam embora. Os fenícios, que são os libaneses, eles eram comerciantes e dominavam o navio, os mares. Aí os gregos olharam, dominaram o navio também e passaram também por Portugal. E finalmente os cartagineses, que ficam no outro lado do Estreito de Gibraltar, que separa a Espanha da África, também se estabeleceram colônias nesta nova península. No século III, os romanos invadiram a península com o intuito de sustar a expansão do Cartago. Aqui há um diferencial de todos os outros slides que eu mostrei. Na verdade, não foi pela intenção única e pura de invadir, mas sustar o que mais eles temiam, que era Cartago. Os portugueses gritaram por socorro e os romanos, que tinham Cartago pelo pescoço, aproveitaram a oportunidade e tomaram a Península Ibérica, que se tornou romana em 197 a.C. No século V, a península é invadida e assolada pelos bárbaros germanos. Estão vendo como é melhor do que os outros? Os outros disseram só os vândalos. Esse aqui já diz que foram os bárbaros germanos. Bem, a palavra bárbaro, depois nas aulas eu vou mostrar que é preconceituosa, né? Mas os romanos consideravam bárbaro todos os que não eram romanos. Muito bem. Repare agora que não foram só os vândalos, foram os alanos, foram os suevos, foram os vândalos, foram os visigodos. E eles eram guerreiros. Aqui diz de cultura inferior, mais um preconceito que vamos trabalhar. Na verdade, não existe cultura inferior. A dos peninsulares e já romanizados. Bom, ele quer dizer apenas que os peninsulares, os celtiberas, já tinham um conhecimento mais refinado de certas coisas por influência dos romanos, mas não que eles tinham cultura superior a esses povos. Isso é preconceito. No século VIII,
Quem surge é todo mundo que quer invadir Portugal. Surgem os árabes vindo pelo norte da África, comandados pelo general Iaike, atravessaram o estreito, depois chamado Gibraltar, e invadiram a península. Portadores de uma cultura superior, mais uma sacanagem, mais um preconceito, a da península, os árabes impuseram sua língua como oficial, mas os peninsulares continuaram a falar o romance, ou seja, o latim vulgar já modificado. O que tem de novo nesse slide? Muita coisa. Primeiro, que como vimos no slide anterior, esses germanos não eram bem só os vândalos. Segundo, que não tinham cultura nem superior nem inferior, porque não existe cultura superior ou inferior. Tinham certos aspectos que os outros não tinham, e mais sofisticado ou menos sofisticado. Mas falar que uma cultura é superior à outra não é correto, nem moralmente aceito. Depois eles dizem aqui que os árabes tinham uma cultura superior à dos celtiberos. Veja, mais uma sacanagem. Né? Mas o mais impressionante que eu vejo nisso aqui é que não se curvaram à língua dos árabes. Acho que foi mais por causa da religião, que é muçulmana, e eles eram católicos, do que propriamente por causa da língua que fosse muito complicada. História do português é uma língua falada no Lácio. Os romanos conquistaram regiões vizinhas e levaram a cultura, sua língua, ao latim. A invasão da Península Ibérica, onde se localiza Portugal e Espanha, assimilação da língua dos dominadores, dando origem ao português, francês, provençal, romeno e espanhol. A língua derivada do latim são chamadas neolatinas ou românicas, e são essas. Pouca gente fala nisso aqui, mas ela é irmã gêmea do português. Galego, romeno, francês, espanhol, italiano, português, catalão, provencial, franco-provencial e rético. Não está falando aqui da língua dos romenos, não é rético, é romeno. Formação da língua portuguesa. Deriva do latim vulgar e não do latim clássico, é consequência da queda do Império Romano, né? Aí surgem variações linguísticas, dentre elas o galego e o português. No século XII nasce o galego e o português se separam por questões políticas. Você separou dois povos e proibiu eles falarem entre si. A língua começa a ser modificada e tomando cada uma o seu rumo, né? Hoje já não é bem mais assim. No século XII, 1100 por aí, nasce o português como língua independente do galego, graças à independência do país e ao seu emprego como língua literária. No século XIV, a diferenciação cada vez maior entre o galego e o português, e nem mais se entende direito. Com a constituição do Império Romano, os romanos espalharam o latim pelo mundo. O português, a partir das grandes navegações, espalharam a língua portuguesa pelas regiões mais distantes, inclusive a nossa. A língua portuguesa é falada hoje na Europa, Portugal, na Ilha de Madeira e Açores. Na América, no Brasil. Na África, Cabo Verde, Guiné, Angola, Moçambique, Zanzibar, Mombasa. Na Ásia, Goa, Ceilão, Macau, Java, Singapura. E na Oceania, Timor. Reparem, não dá tempo agora, que esses slides têm detalhes muito mais completos do que os slides anteriores. Vale ou não vale? Repetição para fixar o conhecimento. Português no Brasil. Os lusitanos chegaram aqui, encontraram as mulheres indígenas, aí a miscigenação foi quase que natural, ainda mais que eles vieram sem as mulheres, etc. e tal. A partir do século XVII, com a chegada de numerosas famílias lusitanas, século XVII e 1600, o idioma indígena foi enfraquecendo em relação ao português. Entretanto, grande número de palavras tupis permanecem no nosso léxico. De novo, confirma, não existe mudança na estrutura da língua portuguesa, nem com os árabes, nem com os germanos, nem com os cartagineses, fenícios, sempre só no léxico. Inclusive,
Quando a língua geral, que era o tupi, não o tupi bem como é o tupi dos tupinambás, mas um tupi modificado, começou a dominar, Pombal percebeu e mandou os jesuítas tudo embora, porque quem ensinava a língua geral eram os padres jesuítas. Trouxe para cá os dominicanos, com a seguinte ordem: não me ensine a língua dos indígenas. O tráfico dos negros surgiu a partir de 1800, a língua não foi modificada nem com a chegada dos negros, mas o vocabulário de origem africana é muito grande.